Começou, então a gente vai voltar, né? Eu voltei só um pouquinho para a gente fazer uma revisão bem rápida, assim mesmo, que a gente comentou sobre a lei de terras, a gente discutiu um pouco, né, sobre racismo, como que a escravidão vai ser operada no Brasil e quais são seus resultados, assim, que crenças que vão ser propagadas, né? Então eu já falei da democracia racial, do mito da democracia racial, como a gente chama hoje em dia. Eu também comentei um pouco sobre, né, até um pouco sobre criminologia, como que vai surgir o evolucionismo social aqui no Brasil, que inclusive tem ligação com o livro do Machado de Assis, que eu estava comentando, né, aos vencedores, aos melhores, as melhores batatas, alguma coisa assim do tipo, e como que isso vai propagar várias coisas aqui dentro do Brasil, inclusive criminalização de certas coisas, como o candomblé, a capoeira, logo na época, Nina Rodrigues vai dizer que isso já assim, que eu vou ficar meia hora falando sobre o que ele acreditava, assim, mas basicamente era uma teoria de que essas pessoas negras eram mais propensas a cometer crimes e a capoeira, o candomblé, praticar essas coisas seria um meio para isso, que nada mais se trata de que um genocídio cultural, assim, mais uma dessas ferramentas que são aplicadas tanto nas pessoas negras, né, nas pessoas que vão vir da África, vão ser escravizadas aqui, até para os próprios indígenas. Aí a gente falou da lei de terras, né? Que eu falei que era uma lei, assim, muito importante, que sempre cai, assim... Eu tenho a sensação de que cai todo ano na FUVEST, se não cair todo ano, cai pelo menos a cada 2 anos, assim. E, assim, caiu esse ano. Eu lembro, sim, que caiu no meu ano. Eu só sei, tipo... Eu só não sei dizer se é a primeira ou segunda fase, mas, por exemplo, esse ano eu sei que foi segunda fase. E, enfim, sempre cai, eles sempre tocam. E, como eu falei, era um assunto muito importante que eu dei uma certa explicada na nossa aula passada, né? Em que, basicamente, ela garante, né, acesso aos grandes latifundiários pela compra, pelo que a gente chama de um modo pecuniário, assim, por moeda, no sentido de que, realmente, de fato, o que vai acontecer é que os grandes latifundiários já estão acumulando grana há um bom tempo, então para eles é muito fácil deter essa quantia de dinheiro para comprar vários territórios, até porque eles já têm muitos desses, mas também nega acesso à terra aos imigrantes. Vão ter alguns imigrantes, assim, que vão conseguir, assim, vocês vão ver que o Estado ele vai começar a subvencionar, né, porque tá dando errado os fazendeiros pagarem a vinda deles, e alguns deles vão conseguir acumular um pouco de grana para comprar pequenas propriedades lá na região do sul. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas que, assim, basicamente você nega acesso à terra a pessoas pobres e é libertos sem recurso de fato, né? E aí, né, gerando o quê? Mão de obra livre, ociosa, então, depois da abolição da escravatura, e agora a gente já vai ter uma onda de libertos maiores, a gente vai ter uma mão de obra livre, sem nada para fazer, e precisando arrumar dinheiro, alguma forma de sobrevivência, de subsistência, e isso vai ser bom para os grandes latifundiários e, né, consequentemente, necessidade crescente de mão de obra, porque como a escravatura vai começar a entrar em desuso por muitas razões, eles precisam de uma mão de obra. Tudo isso representa, né, a maior definição que a gente pode dar para a lei de terras, e como eu falei, vocês podem usar muito quando a FUVEST foi perguntar o que é a lei de terras, a gente pode simplesmente manter como uma reprodução latifundiária, né, com alta margem de lucro, ok? Então, o próximo tema... eu falei um pouco da imigração, então a gente vai começar a ter uma transição da mão de obra, a gente vai começar a ver uma campanha abolicionista, desde a pressão da Inglaterra lá em 1810, no início do século, e que vai ir aumentando, né, e que Dom Pedro II vai começar, né, com aquele rolê de abolição gradual, e que, consequentemente, a gente precisa ver, né, ter uma mão de obra que substitua a escravizada, vai ser, né, a assalariada, e principalmente pela imigração. Então, a gente começa com um sistema de parceria, que é uma imigração financiada pelos próprios fazendeiros, né? Então, os donos dos territórios de café, os cafeeiros, eles vão conceder um empréstimo para esse migrante, pagar a passagem dele e viver na fazenda, só que essa dívida vai se tornar impagável, porque, como eu já repeti, se torna um ciclo de dívidas em que a pessoa está vivendo lá pelo dia que ela está pagando, e ainda tem o outro, e o outro, e o outro. Imigrantes vão começar a ser tratados como escravizados, de fato. Então, não só esse trabalho vai ser análogo à escravidão, porque não vai envolver
pagamento, pelo menos de início, né, porque tinha que pagar essa dívida, ainda assim eles vão ser tratados muito mal, em uma condição miséria mesmo, muito próxima à condição de vida dos escravizados que eu já tenho comentado há um certo tempo com vocês. E, né, vai ser um fracasso do sistema. Eu comentei na aula que a Alemanha e a Suíça vão proibir a vinda de imigrantes para cá. Na Europa, gente, vai ser uma época muito de crise, assim, por certas coisas, que vocês vão aprender em história geral. E, assim, muitos imigrantes, então, vão se interessar a vir para novas terras, inclusive para os Estados Unidos também, que vai ter aquela expansão ao oeste, que se vocês não viram, vocês vão ver. E aí, assim, novos territórios, principalmente na América, vão ser interessantes para os imigrantes para vir aqui conseguir terra, né? Só que não é exatamente isso que vai acontecer para todos, especificamente no Brasil. E aí, né, alguns países, como eu falei, Alemanha e Suíça não vão gostar, Itália vai fazer propaganda, vai falar, não venham para o Brasil, não é bom lá, vão começar a desapoiar, o Brasil vai começar a ser mal visto pela Europa e, né, consequentemente, isso vai virar um fracasso, o sistema vai virar um fracasso, onde a gente passa a ser subvencionada. Um exemplo que eu citei também é a revolta de Ibicaba, em São Paulo, no interior de São Paulo mesmo, em que vários imigrantes vão se revoltar, de fato, contra os fazendeiros pelas más condições de trabalho. E aí, como eu falei, imigração subvencionada. Agora a gente muda o sistema. Quem financia essa imigração, essa vinda dos imigrantes, é o próprio Estado. E isso vai fazer o quê? Vai abastecer os cafezais do Sudeste, porque vai ser, assim, muito bem difundida nas grandes cidades, mesmo os imigrantes vão vir para cá, e vão conseguir ocupar alguma das vagas, assim, que estavam meio que libertas, né, por várias consequências que a gente vai falar agora, daqui a pouco, e estimula a vinda de imigrantes para a região do Sul também, porque era uma área pouco populosa, tinha poucas pessoas lá, a gente já está vendo há algum tempo a região do Sul, que começa, assim, uma região muito dominada por indígenas, jesuítas, até, né, rolar uma guerra lá da região dos Sete Povos das Missões, e depois vem os bandeirantes também tomar aquelas guerras, jesuítas vão ser proibidos na época de Pombal também, então, assim, já fica uma terra um pouco mais ocupada, mas ainda assim muito pouco. Então, vários imigrantes vão vir para cá, porque eles vão querer, assim, povoar uma área de fronteiras mesmo, para que o Brasil não sofra aquelas ameaças de países, tipo, como eu falei, Uruguai, sei lá, Paraguai, falando, olha, essa região aqui está mal utilizada, começar a mandar, sei lá, uruguaios para lá, e falar, olha, tem mais uruguaio aqui do que brasileiro, então eu vou colocar, vou destinar esse terreno, que de fato deveria ser de uruguaios, ok? E, assim, vai ser através da venda de pequenas propriedades rurais. Então, sei lá, eu lembro que na minha infância eu estudava muito a questão do italiano, que vinha para cá, conseguia uma pequena porção de terra e vivia plantando café. Isso é algo que de certa forma, vai acontecer, né? Vai ser pouco, assim, nada destinado a escravizados livres agora, e sim a alguns imigrantes que agora vão ter uma pouca condição mesmo de conseguir esses pequenos territórios. Aí aqui a gente já entra no novo tema da aula, que é a campanha abolicionista. Como eu falei, a gente conversou um pouquinho, né, sobre a escravidão no Brasil, quais são os resultados, suas reproduções, teorias também. E a gente vai ter a campanha abolicionista, que inicia, assim, fortemente, né, que a gente pode dizer, em 1870, e vai, consequentemente, né, até 1888, porque depois a abolição acontece, não tem por que continuar algo. Mas, enfim, né, a campanha abolicionista, ela conta com muita gente, assim, que a gente pode citar. Vocês podem pensar, sei lá, em Joaquim Nabuco, que é um cara, assim, não vou ter tempo, infelizmente, de falar de todos, e eu foquei em pessoas negras, porque a gente tende a colocar essa ideia de heróis da escravidão em pessoas brancas, mas, enfim, né. Mas a gente tem o Joaquim Nabuco, que é um homem branco que vai fundar várias sociedades libertadoras. A gente pode falar de um cara chamado Antônio Bento da Silva, que também estudou na Sanfran e que a gente vai falar um pouco mais. E a gente também pode falar, sei lá, do Castro Alves, que é como eu vou citar, vários romantistas vão se envolver com essa causa abolicionista. E, enfim, vai ser a maior campanha política do Império mesmo, de pessoas se unindo por uma questão política. Isso vai se ligar muito também ao republicanismo, assim, tanto que alguns paulistas, assim, vai surgir o Partido Republicano Paulista em 1873, só que esses paulistas, eles vão ficar muito isentos nessa questão abolicionista, porque, óbvio, esse pessoal que está compondo o Partido Republicano,
ele era da elite, e, consequentemente, eles detinham muitos escravizados, e não só isso, eles queriam também captar pessoas que tinham escravizados, então eles não se posicionaram nesse nível. Mas, ainda assim, eu vou discutir um pouco mais do que é a República, e vocês vão ver que a República tem um quê de igualitário, né? Então, para muitas pessoas que eram abolicionistas, significava também ser republicanista. Mas, enfim, vai ter uma adesão das camadas populares e o desenvolvimento de uma imprensa abolicionista de fato. Então, várias pessoas vão escrever, redigir, falar mesmo sobre escravidão e sobre abolicionismo. Como eu coloquei de exemplo, tem o caso do Navio Negreiro, que é um poema todo defendendo e contando, né, o tema, de fato, do Navio Negreiro e tal. Castro Alves vai recitar esse poema em frente a vários senhores de escravizados, e isso vai acontecer especificamente onde? No Salão Nobre, que é o salão que fica na São Francisco mesmo. Esse daqui que eu coloquei na imagem. Então, assim, eu acho que o Douglas já deve ter comentado na aula dele de literatura, mas, enfim, é esse poema que ele vai recitar em frente a várias pessoas que, de fato, eram contra a abolição, e ele vai ser muito xingado, acho que vou jogar até tomate nele, mas, enfim, é uma imprensa se desenvolvendo, pessoas começando a realmente propagar essa campanha, né, que, como eu falei, é a maior campanha política do Império. A gente tem grupos abolicionistas radicais mesmo, então, que não se prendiam só na ideia, na teoria. Os Caifases, que são um grupo fundado por esse Antônio Bento da Silva, um homem branco, estudante da Sanfran, que ele começa o quê? Ele começa libertando os escravizados, não só da fazenda dele, que era do pai dele, como também da fazenda do irmão dele, e que ele funda esse grupo chamado Caifases, que era um grupo de pessoas que libertavam escravizados à força, e vai multiplicar revoltas de escravizados, escravocratas, e os escravocratas, eles temiam muito revoltas de escravizados, porque eu citei para vocês lá na aula de América Espanhola, o caso do Haiti, como que se funda a independência do Haiti, que é uma revolta de escravizados. Escravizados eram a maior parte da população, se eu não me engano, era tipo 90% da população haitiana, e eles simplesmente vão se revoltar contra os seus senhores e vão assassinar todos os senhores que existiam na ilha e decretar a independência deles, assim, independente de aprovação de qualquer outro país, que no caso era a França. Então, assim, depois desse acontecimento lá do Haiti, se eu não me engano, em 1798, mas eu vou ter que confirmar, muitos países, assim, escravocratas vão ficar com muito medo de que isso acontecesse, e o Brasil era um deles, assim. Então, nesse período, assim, de Caifases, de campanha abolicionista, vai surgir também um medo desses escravocratas de que rolasse essas revoltas de escravizados. Além disso, eu citei um pouco, acho que na Guerra do Paraguai, que o exército vai se tornar abolicionista. Então, o exército, né, estava muito fortalecido depois da Guerra do Paraguai, que ele vai ter que ser montado meio que à força bem nessa época, porque a Guarda Nacional não ia fazer nada, é um bando de filho de burguês, de elite, que não queria se envolver numa guerra que estava sendo muito sangrenta mesmo, bem ameaçadora. Eu lembro vocês que o Paraguai começou ganhando essa guerra. Então, eles vão ter que fortalecer o exército e tal, inclusive, muitos senhores vão mandar seus escravizados em troca que não mandassem os filhos deles, né? E isso vai não só rolar um sentimento de união, assim, pessoas brancas que estão lutando lá na Guerra do Paraguai vão ter que se unir no mesmo exército a pessoas negras escravizadas, e quando eles voltam já não faz mais sentido, por exemplo, perseguir escravizados fugidos, porque essa era uma função do exército, perseguir, de fato, escravizados que tinham fugido de sei lá, certo território, certa fazenda ou engenho, seja o que for. E aí ele começa a se tornar abolicionista também. Então a gente já está vendo uma campanha política do Império bem intensa, com muita participação de várias pessoas e tal. E eu queria também citar, né, um espaço para falar de alguns heróis da abolição verdadeiros, né? Porque a gente discute muito pessoas brancas, tem muita, assim, na história, assim, recente, de muita gente reproduzindo, né, o fato da Princesa Isabel ser a heroína da abolição, sendo que a abolição é completamente feita por pura pressão. Acho que recentemente encontraram um diário dela demonstrando que ela era super
escravocrata mesmo, ela não tinha interesse na abolição dos escravizados. E tem muita gente preta aqui na época, inclusive tem uma questão da Unicamp, que eu acho que eu vou mostrar na próxima aula, que eu acho muito interessante, porque, nossa, confundiria muita gente de início. Porque ela coloca um texto falando, olha, lá para 1850, sei lá, 1870, por exemplo, boa parte da população negra já era livre. E, tipo, o que aconteceu, sabe? Tipo, se a abolição é em 1888, por que a gente já tá falando, né, segundo alguns dados, que boa parte da população já era livre? E é porque a gente esquece que já existiam muitas pessoas pretas nessa época lutando pela abolição e conseguindo a liberdade de várias outras pessoas. Então, uma delas que a gente pode citar de início, que é o Luiz Gama, e que significa muito para São Fran, porque, enfim, ele vai ser um estudante, de fato, da Faculdade de Direito aqui de São Paulo. Ele vai ser um grande representante no sentido de que ele vai ser assim, ele é filho de Luísa Marim, que é importante citar, ela era uma mulher liberta, muçulmana, e ela vai participar do Levante dos Malês, ela vai ser uma das líderes do Levante dos Malês, vocês lembram? Eram pessoas africanas, assim, a Luísa Marim, ela era da Costa do Marfim mesmo, que vão lutar mesmo pela, sei lá, por tomar a região lá da Bahia e tal. Enfim, eu já conversei um pouquinho com vocês sobre o Levante dos Malês, ela vai ser uma das líderes, e enfim, ela vai ter um filho junto de um homem branco, e esse filho vai ser Luiz Gama. O Luiz Gama vai ter que ser deixado com esse pai dele durante um período, e esse homem, ele vai coletar algumas dívidas de jogo e vai acabar vendendo o Luiz Gama mesmo ele sendo livre, porque a Luísa já era livre na época, então não tinha por que o filho dela ser escravizado. E enfim, ele ainda vai ser vendido como escravizado. E enfim, ele vai vir lá para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, vai ser tratado como escravizado, mas com o tempo vai conseguir mostrar que ele era liberto e vai vir para Santos. E depois, consequente, São Paulo. Com 17 anos, mais ou menos, ele vai aprender a ler sozinho e ele vai frequentar as aulas da Faculdade de Direito aqui do Largo São Francisco. E ele vai criar uma nova forma, assim, de ativismo abolicionista, porque na carreira dele, ele vai começar a notar que desde 1810 existiam tratados, né, que eu já falei com vocês, com a Inglaterra restringindo o tráfico de escravizados. Não só isso, em 1831, tem a primeira lei brasileira que restringiu o tráfico de escravos. E depois ainda tem a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai estabelecer medidas de novo para a repressão do tráfico negreiro. Então, se você olhar em teoria, né, a gente já tem várias leis no Brasil determinando que as pessoas africanas, né, que vão ser trazidas para cá para serem escravizadas aqui no Brasil, depois de, por exemplo, 1810, 1831 e 1850, elas, em teoria, foram trazidas para cá de forma ilegal. Então, elas não têm que ser escravizadas em primeiro lugar, porque toda essa vinda para cá já é ilegal. E basicamente esse dos preceitos jurídicos que ele vai usar para libertar várias pessoas dentro da justiça de fato. Ele vai conseguir a liberdade, assim, ajudar na liberdade de cerca de mais de 500 pessoas ao longo da carreira dele. Eu deixei, inclusive, o livro dele, que saiu recentemente, que é uma coletânea de textos, né? Muitos desses abolicionistas vão escrever vários textos para a imprensa abolicionista. O Luiz Gama vai ser um deles também, vai escrever muito sobre isso. E aí lançaram, acho que ano passado mesmo, uma coletânea de textos dele falando um pouco sobre a vida dele mesmo, e a questão abolicionista, e o trabalho dele envolvendo isso, e tá lá no Drive de material extra. Outra coisa que eu achei muito legal é que, finalmente, dia 29 ou 27, não lembro, mais de julho, então é do mês que vem, pelo que eu vi, vocês ainda vão estar no final das férias de vocês, vai sair um filme pela Globo Filmes, que trata da história do Luiz Gama. Eu estou muito ansiosa para assistir, assim, vai ser dirigido, inclusive, por um diretor bem legal, Jefferson D. Ele foi o diretor de M8, eu não sei se vocês viram, mas tem até no Netflix. É um filme bem legal e é um diretor preto. Então, enfim, já eu tô com muita esperança para esse filme. Eu tô pensando até em fazer um cine debate, sei lá, reunir a gente do Arcadas para ver esse filme e falar um pouco sobre ele. Mas, enfim,
Depois do Luiz Gama, a gente também pode citar o André Rebouças, que era um filho de um intelectual negro, e esse intelectual negro em específico vai ser funcionário do Império, inclusive vai ajudar em muita coisa, e o André, consequentemente por isso, ele vai ser criado, assim, numa condição de vida bem melhor, ele vai conseguir estudar, inclusive vai conseguir até ir para fora, para a Europa, e ele vai ser um engenheiro muito importante, ele vai resolver várias problemáticas que tinham, assim, de estrutura, que eu não sei dizer direito, mas ele vai resolver várias coisas assim de redutos que existiam no Rio de Janeiro, e vai ser um engenheiro muito importante mesmo, mas ele também vai ser membro, né, da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e de outros órgãos que a gente pode citar que vão existir na época de fato. E uma coisa interessante de falar da André Rebouças, que eu gostei de colocar nessa lista, é que, além das críticas ao regime escravista, eles se preocupava muito com esse destino, né, que as pessoas negras iam ter depois da abolição, né, que é algo que a gente pode discutir muito nessa aula, que a gente tem a abolição em 1888, mas a gente não tem forma alguma de reparação. Então, a manutenção, assim, os resultados da escravidão, elas continuam permanecendo, se reproduzindo ao longo dos anos, e até hoje, em 2021, a gente pode citar eles. E, enfim, a próxima que eu também achei importante de colocar uma mulher, né, é a Maria Firmina dos Reis, que é uma maranhense, né, e ela era negra e livre, filha bastarda, mas ela vai se formar professora primária e vai publicar em 1859 o que dizem, né, é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, que é chamado de Úrsula. E, assim, foi de fato registrado que ela foi a primeira escritora abolicionista. Então, assim, essa é alguma das pessoas que eu achei interessante citar, né? Tem o José do Patrocínio, tem um Dragão do Mar, que é um jangadeiro, eu acho que eu vou falar um pouco mais para frente, mas é um jangadeiro, assim, que vai impedir que escravizados, assim, que africanos, na verdade, entrassem no Ceará. Ele era párido, ele era miscigenado, então ele vai impedir que africanos entrem, e inclusive Ceará e Rio Grande do Sul vão ter uma abolição antecipada em 1884. Mas enfim, a gente comentou um pouco da campanha abolicionista, falamos de alguns heróis que eu acho legal, a gente tem que falar como que está o imperador em relação a isso, né? Eu já estou repetindo há um tempo que Dom Pedro II vai postergar a abolição, né, por medo de perder apoio dos latifundiários que sustentam o seu governo, que influenciam muito a política governamental. Só que em 1888 ele não consegue mais frear essa campanha, porque a pressão da Inglaterra já está muito forte e essa abolição gradual tem que vir de alguma forma, né? Tem que se concluir, na verdade, de alguma forma. Grande parte dos fazendeiros lá em 1888 já também não utilizavam a mão de obra escravizada, porque eles viam que já estava muito próximo de acabar mesmo, tanto por pressão da Inglaterra, tanto por essa campanha abolicionista muito forte, né? Vai ser a maior campanha política do Império, e como eu falei antes, tem assim dados assim de estudos mesmo que mostram que boa parte do pessoal escravizado já estava sendo liberto muito antes de 1888 por conquista de pessoas pretas mesmo. E aí a gente pode falar de algumas leis, né? Várias, assim, são principais que eu vou destacar. Eu já falei dos tratados da Inglaterra em 1810, que é a restrição, assim, leis falando que a gente vai tentar parar e tal, com o tráfico de escravizados. A lei de Barbacena, em 1831, vai ser a primeira lei brasileira, de fato, não é um tratado de fora nem nada, é uma lei brasileira que fala que o tráfico de escravizados tem que ser restringido, tem que ir separado mesmo, cortado. Bill Aberdeen é uma lei lá do parlamento inglês, vai ser aprovada pelo parlamento inglês, que determina que o aprisionamento de navios brasileiros que fizessem tráfico. Então, vocês sabem que mesmo depois, né, dessa restrição de tráfico em 1810 e 31, ainda vão continuar pessoas tentando, né, trazer escravizados aqui para o Brasil. E aí, né, o próprio parlamento inglês vai determinar que se eles encontrassem, assim, algum navio fazendo esse transporte, eles iam aprisionar esses navios automaticamente. Aí a gente tem uma lei de 1850, que são duas leis, assim, que são leis que tem gente que fala, lei para inglês ver, lei de deboche, e que também é muito polêmica na sociedade na época, que é uma lei que vai estabelecer, né, medidas para repressão do tráfico negreiro, e isso vai ser muito forte, porque a partir disso já assim, o maior embasamento, principalmente para Luiz Gama, para acabar, para
fazer sua defesa no judiciário para libertar várias pessoas, mas que também ele significa uma coisa muito significativa, no sentido de que agora o tráfico negreiro estava muito restringido, muito. Tipo, agora o Brasil estava fazendo, assim, medidas para que isso acabasse. E aí, o que acontece? Os engenhos do Nordeste, né? A elite nordestina, que já está um pouco enfraquecida, muito assim, já foi um pouco enfraquecida lá por causa de Minas, né? Que estava acumulando ouro. E agora está muito mais com São Paulo conseguindo produzir café, né? E sendo o principal produto do Brasil. Que o que eles vão fazer? Eles vão pegar os escravizados que eles têm lá no Nordeste e vão começar a vender para cá, para o Centro-Sul. E isso já significa um fortalecimento maior ainda do Centro-Sul. A lei que eu estava falando, que já começa com uma lei assim que vai polemizar muito na sociedade, vai deixar muita gente assim da campanha abolicionista insatisfeita, é a lei do ventre livre de 1871, que é uma lei que concede liberdade aos filhos recém-nascidos de escravizados e a todos os escravizados, né, escravos da nação. Só que essa lei tem um porém. Qual que é o porém dele? Tá, beleza, nessa lei ele fala que, né, todos os filhos escravizados nasciam com liberdade. Mas quais eram as opções? As opções era que o senhor desse escravizado fosse indenizado, né, com uma quantia de dinheiro do Estado, e ele obrigatoriamente teria que sustentar essa criança até os 6 anos. Era obrigação. A outra opção era o quê? Escravizar essas pessoas, essas crianças, até os 21 anos. Então, assim, qual que era o sentido, né? Porque você escravizava, pensa, 1871 até 1888 não dá nem 21 anos, assim. Então, não fazia muito sentido, e até era mais positivo para eles, porque a expectativa de vida já era muito curta, então ainda assim serve muito de piada, e para o pessoal vai ficar realmente muito puto, porque não faz sentido, tanto quanto a lei dos sexagenários, né? Que vocês podem ver que vai ser 3 anos antes, porque o pessoal já estava muito angustiado, muito à busca, de fato, da abolição da escravatura. Então, o que a lei dos sexagenários fala? A lei do ventre livre também é chamada de lei Saraiva-Cotegipe. Gente, essas leis, lei do ventre livre, lei dos sexagenários e até Eusébio de Queiroz, elas caem um pouco no vestibular. Eu não vou dizer que nunca caem, mas elas caem, assim, principalmente para discutir a abolição. Só que eu nunca vi cair assim pura, tipo, o que é a lei Saraiva-Cotegipe? Porque, tipo, qual que é a capacidade de memorizar o que significa isso e qual que é qual lei e tal, quando você tem várias outras matérias também para estudar. Normalmente elas caem discutindo um pouco. O importante é que vocês saibam muito da consequência, assim, do que essa lei ela faz na sociedade. Então, o ventre livre, por exemplo, não passa de uma lei para inglês ver, como eu falei, um deboche, porque na prática, assim, né, ela fala que o cara podia escravizar uma pessoa até os 21 anos. Na outra, fala, dá liberdade aos escravizados com mais de 65 anos de idade. Mas não faz sentido, porque, tipo, a expectativa, assim, de vida de um escravizado na época, assim, boa, positiva, era até 30 anos. Não fazia sentido, assim, até porque você cuidar, né, sustentar um escravizado com mais de 65 anos era um gasto, porque essas pessoas não iam estar rendendo muito no trabalho deles. Então, assim, não serve de nada essas leis. Até que vem, de fato, a Lei Áurea em 1888, né, que vai deixar extinta a escravidão no Brasil, mas que, assim, não vai dar indenização de forma alguma para esses senhores que achavam que era uma obrigação do Estado, e que também não vai dar, né, nenhuma medida de reparação aos escravizados. Isso vai ter várias consequências para os escravizados que eu estava comentando na aula passada, né? Em que muitos deles vão ter que, consequentemente, continuar trabalhando para os seus senhores, ou que vão ficar sem trabalho, porque aí alguns senhores vão preferir contratar imigrantes europeus do que trabalhar com ex-escravizados, esse tipo de coisa, e vai continuar deixando, né, fazendo aquela manutenção e deixando a população negra em uma enorme marginalidade, né, sem condição nem mesmo de conseguir uma pequena propriedade para viver, para cultivar, para ter sua própria subsistência, porque agora a gente tem a lei de terras já, que criaram há 30 anos atrás, já prevendo, já esperando essa abolição.
Então, beleza, a gente discutiu, levou um bom tempo para falar a escravidão no Brasil, para falar da abolição do Brasil mesmo, da escravatura. Agora a gente vai falar um pouquinho da crise do Império. O que acontece, né? A crise do Império também se funda lá em 1870 e vai, né, até 1889, que vocês podem ver. Um ano depois da abolição da escravidão no Brasil, o que acontece? Dom Pedro II é retirado. Uma coisa que eu esqueci de falar é que Dom Pedro II, bem em 1888, já estava meio velho e também já estava doente, né? Então, ele tinha ido lá para a Europa tratar essas doenças. Nessa época, ele já estava indo muitas vezes para a Europa, né? Ele estava fazendo umas viagens, igual eu coloquei aí, ele estava andando em, sei lá, isso é um camelo. Não sei o que é isso, mas ele já estava conhecendo o mundo, já estava meio distante, porque ele sabia que ia dar ruim para ele, que muita gente já estava criticando ele. E ele também vai ficar doente mesmo, de fato, e ele vai ir para a Europa tratar isso. E por isso que a princesa Isabel é responsável, assim, né? Ela, na época, estava como a regente do Brasil, então é ela que assina a lei. Mas, assim, como eu falei, recentemente já acharam diários dela falando que ela era super racista, ela gostava, assim, teve gente que falou, ela era católica, que não sei o quê, ela gostava de perdoar, mentira, para mim, pelo menos, é mentira. E ela que vai acabar assinando a lei, mas para mim, assim, não significa muita coisa. Mas, enfim, voltando à crise do Império, vocês têm que entender que Dom Pedro II já está meio doente, já está um pouco mais velho e tal. E, enfim, o sistema político monárquico não acompanha as transformações socioeconômicas provocadas pela expansão da cafeicultura e pelo fim do tráfico negreiro, né, lá desde 1870, 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Então, a gente vai ter uma modernização econômica conservadora. Por quê? Porque nada muda de fato. Então, a gente, por exemplo, não vai mudar de produção. O Brasil era agrário exportador, né, agroexportador, continua assim. A única diferença é que a gente tem uma transferência de capitais, uma transferência de investimentos. Capitais a gente pode meio que deixar assim como sinônimo. Então, agora, o pessoal, sei lá, investia muito em ouro, investia até no açúcar. Não, agora a gente vai investir e focar na produção do café. Muito conservadora, né? A gente ainda tem uma mão de obra agora mais imigrante, né? Mas ainda assim, bem na miséria mesmo. A manutenção da burguesia, a manutenção da elite paulista, né? Agora a gente vai para São Paulo, no caso. E, enfim, mas também tem a diversificação da estrutura social. Então, a gente tem a expansão da camada média. Então, agora a gente vai ter profissionais liberais, assim, mais, sei lá, jornalistas, por exemplo, mais médicos, profissionais que realmente vão se situar na camada média, que não vão ser escravizados, assim, vão estar na base da pirâmide, assim, social, e que também não eram elite, não eram esses paulistas, por exemplo, que estão lucrando muito com o café. Campanha abolicionista vai colocar o imperador numa situação delicada, porque agora ele tem a Inglaterra e boa parte da população brasileira também querendo a abolição, mas ele também tem a elite, que apesar de pequena, muito dominante na política, não querendo a abolição, e aí eles vão ficar meio pá. E vai surgir também, como eu falei, o PRP em 1873, ó, já bem perto dessa crise do Império, que era muito isento. E tem um termo que a gente vai usar na história que se chama republicanos de última hora, porque o pessoal, assim, da elite, eles tinham muito cagaço, eles queriam virar republicanos, né? Porque república tem aquela noção, né, de res pública, coisa pública, então eles achavam que eles iam ter uma maior participação política, né, que eles iam conseguir intervir mais nas questões, mas ao mesmo tempo eles não queriam um fim da escravidão. Então, quando a abolição ocorre em 1888, pronto, assim, agora o único motivo que eles tinham para não se aliar à causa republicana acabou, porque de qualquer forma já tinha abolida, não havia mais o que fazer. Então, esses é o que a gente chama de republicanos de última hora, que vão se aliar à causa só depois da abolição mesmo, que Dom Pedro II vai aplicar. E, assim, lá no Rio de Janeiro já era um pouco diferente. O pessoal republicano do Rio de Janeiro era abolicionista, assim, se declarava abolicionista e tudo, mas em São Paulo não, que é o PRP, o Partido Republicano Paulista, ele era isento até a última hora.
E aí vão ter algumas coisas que a gente chama de questões religiosas e questões militares, que vão influenciar muito na saída, né, no golpe do republicano que vai rolar com a saída de Dom Pedro II. É importante falar o quê? Das questões religiosas, que é uma série de atritos entre o imperador e a igreja. Então, assim, a igreja católica, o catolicismo mesmo, vai ser determinado como a religião oficial do império, lá em 1824, né, com a Constituição, vocês lembram lá em Dom Pedro I, vai determinar o catolicismo como a religião do império, a religião brasileira mesmo. E isso determinava também que o Dom Pedro II, o imperador da época, nomeasse os arcebispos e bispos. E isso era algo assim, você vê que assim, a igreja ela era obrigada a prestar obediência ao império e, consequentemente, o imperador que nomeava os seus maiores líderes. Só que o Papa, né, que também é uma influência gigantesca para a igreja lá na Europa, vai lançar a bula Sílabus, que vai determinar várias coisas. Eles vão falar que, por exemplo, a gente não tinha que ser ligado à monarquia, né? Vai ter uma onda republicanista lá na Europa que vai influenciar muito. Então, vai determinar que a monarquia não tinha que mandar na igreja, estava tudo errado. E que não só isso, eles também vão começar a ir muito contra o maçonismo. O maçonismo, gente, vai ser algo muito popular no Brasil na época. Na Europa, boa parte dos maçons eram anticatólicos, assim, não gostavam do catolicismo, assim, não eram bons. Só que aqui no Brasil existia muito, tinha até padre maçom, assim. Então, Luiz Gama tinha ligação com maçons, vários políticos eram maçons. Então, assim, era algo assim, muito popular no Brasil. E agora, tipo, a igreja, o Papa, tá falando que é errado, que não, maçonismo e igreja não podem ser a mesma coisa. E um cara chamado Dom Vital, que era bispo lá de Olinda, vai começar a expulsar padres maçons, vai começar a condenar pessoas maçons e tudo isso. E o que o Estado vai fazer? Prender esse padre. Isso vai causar já um maior atrito, né, entre imperador e igreja, até que Dom Vital vai acabar eventualmente solto. Mas ele traz essa frase que define muito mesmo o período, que é: a crise abalou o trono, mas deixou o altar de pé, porque é isso mesmo, ele vai deixar a igreja ainda, né, como uma das líderes, assim, dominantes, dos estados, enfim, da sociedade em geral, mas que vai abalar o trono, vai abalar Dom Pedro II, que inclusive tinha muitas ligações com maçons. Então, assim, eu não sei, eu nunca li assim que é confirmado que ele era maçom de fato, mas nossa, tipo, era como se o melhor amigo dele fosse, todo mundo ao redor dele fosse, e assim, existiam fofocas muito fortes mesmo de que Dom Pedro II era maçom de fato. Mas enfim, então, assim, já começou a ser mal visto pela igreja. Aí vai ter as questões militares, que é uma série de atritos mesmo entre o imperador e as forças armadas, né, que vão sair da guerra querendo muita autonomia política. Vai chegar um período em que eles vão proibir militares de terem opinião política. E os militares não vão ficar nada felizes com essa tomada de atitude. O ministro da Guerra, assim, mandava muito nas Forças Armadas, então, tipo assim, eles tinham que permitir até o casamento dos caras, dos militares. Ele, eventualmente, depois Dom Pedro vai, tipo, por exemplo, voltar atrás, vai deixar que os militares tenham opiniões políticas, se envolvam na política. Ele vai trocar o ministro da Guerra, porque o pessoal das Forças Armadas não gostava daquele designado na época, mas ainda assim já não tinha mais como voltar atrás, porque além disso, eles vão formar, por exemplo, vai ter a Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, que a gente vai citar na época da República, que vai fazer o quê? Vai começar a desenvolver, vai ser meio que uma academia, assim, de filosofia, sei lá, de letras, de estudos mesmo, e as pessoas vão começar, os militares vão começar a estudar mais sobre essas questões, vão começar a estudar mais sobre política, vão se envolver muito com o positivismo, né, que é uma linha, assim, filosófica, que vai influenciar em muita coisa, a gente estuda até criminologia, e que vai ser fundado pelo Augusto Comte, enfim, os militares vão ser muito positivistas mesmo, de fato. Inclusive, tem um cara que marca muito a história do Brasil, que é um cara chamado Benjamin Constant. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele vai ser, assim, um dos maiores professores da Escola Militar da Praia Vermelha, que vai divulgar muito essa ideia. Não só isso, em 1887 vai surgir o Clube Militar. E esse Clube Militar era isso, era totalmente ligado, dedicado a se envolver em questões políticas.
eles realmente tinham essa destinação de até instaurar uma república, eles já tinham planos e tudo isso vocês podem imaginar no clube militar. Então, enfim, né, essas questões militares também vão influenciar muito nisso. Como já é 5:12, a gente deixa a proclamação da República, que é só um slide, gente, depois é o fim, assim, para amanhã mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui já fala agora. Camis, eu tenho dúvidas. A primeira coisa que eu ia te falar é sobre esse negócio dos imigrantes. Você tinha falado que eles foram